Não? Foi? Boa noite a todos. Boa noite a todos e aqueles que nos acompanham pela rádio e TV Comunhão. É com imensa alegria que nós, da Associação Médica Espírita do Distrito Federal, em 2019, com esse projeto, o terceiro ano desse projeto, mais AME-DF na saúde integral. Nós começaremos hoje com o tema que vai ser trazido por mim, que é a inclusão da espiritualidade nos cuidados de saúde, e o próximo mês, e daqui 2 meses, nós teremos a doutora e colega Antônia Marilene falando sobre a raiva e as doenças cardiovasculares. Então, é com imensa alegria que nós estamos aqui, agradecidos mais uma vez a Deus e a essa casa que sempre nos acolheu nesses 12 anos da Associação Médica Espírita do Distrito Federal. Agradecendo a todos que nos apoiam e que nos acompanham. Nós gostaríamos agora de passar a palavra à nossa amiga e colega de Associação Médica Espírita e vice-presidente da Associação Médica Espírita do Distrito Federal, doutora Maria da Penha, para fazer a prece inicial e as orientações iniciais desse nosso trabalho dessa noite. Já tivemos uma bela harmonização com uma irradiação que já nos trouxe em corpo, mente e espírito para estarmos presentes nessa sala. Fechemos um pouco os nossos olhos. Senhor Jesus Cristo, amigos espirituais, mentores dessa casa, os mentores da nossa Associação Médico Espírita, agradecemos imensamente a oportunidade de reiniciarmos os trabalhos dessa associação e solicitamos que todos estejamos atentos às mensagens que sempre são preparadas com a inspiração da espiritualidade maior nesse nosso trabalho. Que o Senhor Jesus Cristo possa, e Ele se faz presente, atender a todos que aqui estamos, encarnados e desencarnados, trazendo dentro, embutidos nas mensagens da palestra de hoje, um conhecimento a mais, um alento em nossos corações, para que possamos aproveitar todo o conteúdo do que será dito, porque sabemos e nos empenhamos para isso, que tudo vem instruído pela espiritualidade maior. Que a nossa amiga, doutora Fabiola, seja abençoada e iluminada para que mais essa palestra traga para todos o que todos, na sua individualidade, precisa de ouvir. Que assim seja, graças a Deus. Gostaria de acrescentar como é que é a dinâmica desse trabalho aqui nosso, onde a doutora Fabiola é pneumologista e é presidente
da Associação Médica Espírita do Distrito Federal, desde a sua fundação. E após a palestra, nós abriremos para perguntas. Nossos queridos voluntários já estão a postos. Então, qualquer das pessoas que tenha uma dúvida ou que queira algum esclarecimento, pode levantar a mão e vai fazer essa pergunta por escrito. Todas as perguntas que aqui chegarem serão respondidas se estiverem dentro do tempo que nós temos para a palestra, que é até às 20 horas. As que, porventura, não tenhamos tempo para respondê-las, se vocês puderem já deixar no papel escrito um contato, um e-mail, nós responderemos depois para vocês. Passo então agora para a Fabíola e que tenhamos uma boa apresentação. Então, nós vamos hoje trazer o tema a inclusão da espiritualidade nos cuidados de saúde. E nós gostaríamos de começar trazendo um pequeno texto e um pequeno poema de Fernando Pessoa, que nos fala o seguinte: não vieste à Terra para perguntar se Deus, vida ou morte existem ou não. Pega a ferramenta para trabalhar, pondo na tarefa cada pulsação. Ferramenta tens, não procures em vão. Saúde, fé em ti, arte eficiente, capacidade, poder de expressão, coração sensível e força da mente. Então, quando nós trazemos a questão da saúde com a espiritualidade sob esse enfoque, queremos, acima de tudo, mostrar que, como espíritos imortais, e dentro e sobre a luz do conhecimento da doutrina espírita, nós vamos perceber a cada dia, a cada avanço da ciência, que nós temos sim todo o potencial e respostas para as nossas dificuldades dentro de nós. E isso é muito gratificante observarmos que ao longo de todo o avanço que a saúde, a medicina, a ciência tem alcançado, começa a se abrir esse campo de aproximação novamente entre a questão da saúde e da espiritualidade, que historicamente começou, de certa forma, unido, quando, nos primeiros tempos, eram exatamente os xamãs, aqueles que tinham, os sacerdotes, que cuidavam da questão da saúde, e que por um período da própria história da humanidade houve esse afastamento e agora começamos a vislumbrar essa nova perspectiva de aproximação entre esses dois pontos fundamentais na nossa caminhada aqui na Terra. Então, quando nós falamos sobre fé, religião e espiritualidade e a sua inter-relação com a saúde, do que realmente estamos falando? Vamos tentar, inicialmente, trazermos a conceituação de cada uma dessas elementos para que a gente possa, então, fazer o entendimento de como isso tem aparecido e avançado nas pesquisas nos últimos anos. Nós observamos uma questão que é notória. Nós que atuamos na área de saúde, como médicas, profissionais de saúde em geral,
tenho observado ao longo desses anos, que são alguns aninhos, já tenho 30 anos de formada e de atuação dentro da medicina, que a saúde, do ponto de vista do que nós estamos observando, teve um grande desenvolvimento nos últimos anos. Avanços tecnológicos, entendimento muito profundo de como acontecem as doenças e o adoecimento. Temos avanços no tratamento, temos medicamentos com melhor tolerabilidade, temos cirurgias menos invasivas, mas nós perguntamos, nós estamos mais saudáveis? O que vocês acham? Poderíamos dizer que a humanidade está mais saudável? Quando nós observamos os dados em relação à violência, obesidade, consumo de álcool, droga, doenças mentais, o declínio dos valores éticos e morais e o próprio suicídio como algo muito sério e importante dentro da nossa realidade, nós percebemos que algo está acontecendo. Apesar dos avanços, nós não estamos conseguindo minorar o sofrimento humano. E isso vem até como algo como essa chargezinha nos traz. O médico ali sentado e fala, aonde está doendo? E a pessoa chega totalmente desnuda e fala, na alma. E cada vez mais nós observamos na nossa prática que as pessoas chegam com demandas que vão muito além de um diagnóstico meramente biológico, meramente baseado nos exames complementares. Quando nós começamos a inquirir as pessoas, a fazer a anamnese, ainda que corrida na nossa realidade, como prática na saúde, mas quando nós começamos a ficar com um olhar atento a essas pessoas que nos procuram, nós vemos o quanto que as almas estão adoecidas, o quanto que a medicina, essa medicina que é reducionista, como nós chamamos, cartesiana, que fez um avanço maravilhoso em muitas das suas áreas, e é fundamental esse avanço. Por quê? Porque nos processos de emergência, é evidente que hoje, com os diagnósticos muito precisos, é fundamental que tenhamos esses recursos. Mas, quando nós começamos a focar os adoecimentos crônicos, as doenças degenerativas, e a gente pergunta o que está por trás disso tudo, nós vamos observar que as pessoas poderiam realmente responder: a minha dor está na minha alma, das mais variadas formas. E exatamente por isso é necessário nós entendermos, então, o que nós poderíamos dizer que seria saúde? A saúde, que é um conceito, uma conceituação da Organização Mundial de Saúde desde 1948, nos fala que saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Se nós olharmos só por essa conceituação, eu perguntaria, será que todos nós estamos saudáveis? Para nós estarmos num bem-estar em todos esses níveis? Ou, em 1998, na 101ª sessão de reunião da Organização Mundial de Saúde, teve-se uma proposta que não foi aprovada ainda, que aí já começa a ampliar um pouco mais essa conceituação de saúde. Saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente ausência de doença e enfermidade. Diante disso, nós podemos dizer que provavelmente a maioria de nós não encontra saudável, não somos saudáveis, porque são vários os campos
que aqui coloca como um bem-estar completo. Então, precisamos buscar mais. E o que seria, então, a fé? A fé, na conceituação, é algo que nos move, que nos traz confiança. Seria uma convicção íntima, uma condição de cada pessoa, que ela pode ser desenvolvida ou ela pode ser embotada pela religião, mas ela é bem importante para alcançar a espiritualidade. Então, a fé, como temos até no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, né, que nós temos fé em nós, mas também fé em algo acima de nós, é algo que nos traz como uma confiança, é uma convicção íntima, que nós, como uma plantinha, vamos também conquistando e vamos trabalhando para que ela possa ser um diferencial na nossa vida. Mas jamais podemos falar, você tem que ter fé. Todo mundo tem que fazer a conquista desse caminho pessoalmente, individualmente, por ser algo muito da pessoa. A religião, uma forma de nós definirmos religião, seria então qualquer filiação a um sistema específico de pensamento ou crença que envolva uma posição filosófica, ética, metafísica e etc. Então, a religião é algo em que a gente vai nos estruturar dentro de um sistema de rituais ou não, ou de crenças, que podem também fazer o nosso caminho para alcançarmos a nossa própria espiritualidade. A religião, como a palavra também pode nos dizer, como religar em latim, quer dizer que é uma forma de nós nos guiarmos e de nos religarmos a algo superior a nós ou a Deus. Mas a espiritualidade, como Dr. Koenig, psiquiatra da Universidade de Duke, nos traz, uma das conceituações, é uma busca pessoal para entender questões relacionadas ao fim da vida, ao seu sentido, sobre as relações com o sagrado ou transcendente, que pode ou não levar ao desenvolvimento de práticas religiosas ou formações de comunidades religiosas. Então, a gente começa a perceber aqui uma conceituação de espiritualidade que nos fala em buscar sentido, em buscar propósito na nossa vida. E é interessante observarmos que muitas pessoas podem atuar e ser ativas dentro de qualquer segmento religioso e não terem a sua espiritualidade totalmente desenvolvida. Então, é um conceito que hoje a ciência começa a trabalhar e hoje tem ferramentas que podem definir um pouco mais esses conceitos que ainda têm uma certa dificuldade do ponto de vista da ciência, entender que às vezes são todos muito interligados, mas que hoje existem ferramentas para poder perceber a que a gente chama de uma religiosidade extrínseca, que é aquela que a pessoa frequenta um determinado segmento religioso ou participa, e a religiosidade intrínseca, que é exatamente esse nível de espiritualidade que todos nós vamos buscar. Então fica claro que quando nós falamos em espiritualidade, é algo entre nós e Deus. Quando nós falamos em religião, seria basicamente entre eu e os outros. E a fé seria algo que poderíamos dizer que seria eu comigo mesmo, de uma forma simples. Mas a gente percebe que quando nós começamos a busca dessa espiritualidade, o desenvolvimento dela dentro de nós vamos nos deparar dentro de conceitos muito amplos, porque a busca de um propósito é aquilo que hoje nós vemos que as pessoas são muito adoecidas. As pessoas perguntam, né? Por que eu estou aqui? Para que eu sofro? Qual a razão disso?
E quando nós questionamos isso, nós precisamos de buscar o nosso propósito, o porquê que nós estamos aqui. E buscar esse sagrado, porque esse templo, ele está dentro de cada um de nós. E é maravilhoso quando nós nos deparamos com os conhecimentos da doutrina espírita, no livro Nosso Lar, no prefácio, quando Emmanuel, no finalzinho desse prefácio maravilhoso, quando ele nos coloca do primeiro livro da série da Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, em que ele vai trazer toda essa constatação pela instrumentalidade luminosa de Chico Xavier, como que é a nossa vida, a vida que continuaremos após essa jornada reencarnatória. E lá no prefácio, bem no finalzinho desse prefácio, Emmanuel já nos fala que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se ao Cristo, e que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Isso é absolutamente maravilhoso, porque nos leva a procurar cada vez mais desenvolver um caminho em que faça essa nossa conexão com o Pai. Como nós vimos na irradiação que precedeu a esse trabalho dessa noite, uma irradiação maravilhosa, em que é citado o Evangelho, passagens da Bíblia, nós vimos que quando fala sobre essa questão da conexão nossa, que as leis de Deus estão em nossa consciência, é porque nós já trazemos dentro de nós. Já nessa altura, nós já temos muito claramente o que é certo e o que é errado. Então, é necessário nos conectarmos, reconectarmos a essa realidade que nós já possuímos, para que nós, a cada dia, conquistemos melhor uma qualidade de saúde. E nós vimos que, para isso, nós podemos utilizar diversas ferramentas para desenvolvermos esse potencial dentro de nós. Mas nós desenvolvemos esse potencial com um sentido. Qual é o sentido de nós buscarmos isso? O sentido é entender que nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos e que nós temos um modelo, esse modelo que é o nosso querido amigo e mestre maior Jesus, que veio, como diz Martins Peralva no livro Estudando o Evangelho, fala muito claramente que nós viemos aprender, refletir, melhorarmos pelo trabalho que dignifica. Eis a nossa finalidade, o sentido divino da nossa presença no mundo. E é claro que para isso, Deus, na sua misericórdia, e que tudo criou, que tudo permitiu, como essa oportunidade de nós estarmos aqui, Ele nos deu o Cristo para que pudesse nos servir de modelo. Então ele fala que descendo Cristo das esferas de luz e da espiritualidade superior à Terra, teve por escopo orientar a humanidade na direção ao aperfeiçoamento. Então, a partir desse momento, a gente começa a perceber que quando nós buscamos esse sentido maior para a nossa vida, nós temos um modelo, como bem diz o Livro dos Espíritos. Qual é o modelo? O modelo é Jesus. Mas um Jesus que está próximo a nós e que nós podemos, no dia a dia, percebermos, como já foi dito, não façais ao outro aquilo que não gostaria que vos fizessem. Vocês imaginam se nós conseguíssemos cumprir só esse ensinamento do Cristo? Vocês acham que nós estaríamos passando hoje
a realidade que nós temos em nosso planeta tão maravilhoso e escola? Provavelmente não. A gente começa a perceber que muitos falta sentido, falta propósito, e em outros não tem um modelo. E nós temos esse modelo. Mas como nós podemos incluir, então, a espiritualidade na abordagem de saúde? Nós já começamos a perceber que é algo que, primeiro aspecto, a espiritualidade é um aspecto importante na minha vida? Talvez seja um questionamento interessante para que nós possamos fazer. E nós trazemos uma conceituação nessa visão de saúde de uma forma bem ampla, que nos traz a doutora Marlene Nobre no seu livro A Alma da Matéria, em que ela nos diz que a visão espírita da saúde é holística. Todos os processos mórbidos são essencialmente mentais, comandados pelo espírito, e todos os fenômenos físicos, biológicos, sociais, culturais e espirituais exercem influência sobre ele, que os metaboliza e integra. Então, essa visão, dentro da visão espírita da saúde, ela abrange todos os níveis, colocando o ser humano como um ser biopsíquico, sócio-espiritual e ecológico. Porque hoje, com os avanços dos estudos da mecânica quântica, nós percebemos que tudo está interligado. E nós percebemos, como também no próprio Evangelho nos traz, que quando nós agimos no bem, há uma corrente, como se fosse algo que vai espalhando em volta de nós e que faz a psicosfera do ambiente ser muito mais agradável. E isso é fácil de nós constatarmos. Basta encontrarmos alguém que seja aquela pessoa que a gente chama de alto astral. Não é muito comum isso, encontrarmos alguém que a gente fala, nossa, eu adoro encontrar com aquela pessoa, adoro abraçá-la, me sinto tão bem perto dessa pessoa. E quando a gente vai observar, essa pessoa é aquela que está sempre disposta a ajudar, é aquela pessoa generosa, é aquela pessoa que aprende com as dificuldades da vida a superar, mas sempre com uma emoção positiva, com uma visão positiva da vida. E isso é muito importante. Por outro lado, quando nós estamos diante de pessoas que sempre trazem uma emoção negativa ou que têm uma visão negativa das situações, dos acontecimentos e da sua própria vida, em geral, essa pessoa acaba afastando aqueles que estão ali próximo a ela. Porque as pessoas, é muito comum falar, eu não vou visitar aquela tia, não. Aquela tia, eu chego lá, só fala em doença, só fala em dificuldades. Por quê? Porque ela fica criando dentro dela uma psicosfera que acaba afastando as pessoas. Então, aqui a saúde é muito mais ampla. Nós cuidamos da nossa saúde através do nosso autocuidado, mas nós vamos refletir essa saúde em todos os níveis. E por que, então, nós temos que entender que nós temos uma arcabouço e uma máquina maravilhosa que é o nosso cérebro, que é essa máquina maravilhosa que nos dá toda a possibilidade de nós termos respostas em nosso organismo para nos levar para a saúde ou para a doença. Os estudos da medicina corpo-mente, quando ela estuda a questão do estresse, que todos nós hoje, quem não está estressado? Mas quando ela começa a estudar e ver que quando o nível de estresse, que é algo importante, porque foi exatamente graças ao estresse que nós conseguimos superar os nossos primeiros passos na nossa animalidade para lutar ou fugir diante dos desafios e das ameaças. Mas hoje, todo mundo vive sob um estresse praticamente que contínuo, em níveis absurdos. Por quê? Porque os animais, quando eles ficam estressados, eles lutam ou fogem, mas, por outro lado, depois passa aquilo, você percebe que, por exemplo, um animal que estava sendo caçado por um leão, uma girafa, na hora que ela percebe
que aquele ameaça já passou, ela continua andando calmamente, seguindo seu caminho. E nós estamos o tempo todo nessa luta e fuga. E isso vai causar em nós várias respostas em nosso organismo. Vai causar respostas imunológicas, respostas endócrinas, resposta imune e resposta psicológica ao estresse, que hoje é muito bem estudado e que em vários níveis pode levar a uma atuação disfuncional dos nossos sistemas e órgãos. E isso é algo que a gente começa a perceber na ciência de uma forma muito clara, que o pensamento como agente da saúde ou da doença. Isso, por acaso, lembra alguma coisa que nós aprendemos dentro da doutrina espírita? Que nossos pensamentos, que por sua vez são ligados aos nossos sentimentos e emoções, podem trazer um monólogo interno que vai nos levar ou a pensamentos negativos ou a pensamentos positivos, que por sua vez, ligado às emoções, vai trazer os sentimentos. E esses sentimentos, como a mágoa, a raiva, o ressentimento, o orgulho, a vingança, vai levar à depressão do nosso sistema neuroimune e endócrino, levando ao maior risco de doenças. Por outro lado, quando nós começamos a desenvolver as emoções positivas, do otimismo, da esperança, da generosidade, da caridade, da amorosidade, do perdão, da alegria e tantas outras, nós conseguimos fazer a regulação dos nossos sistemas neuroimune e endócrino e levar ao aumento da nossa saúde e do nosso bem-estar. E aí, eu pergunto a vocês, meus irmãos, e a mim mesma, será que muitas vezes eu tenho raiva? Será que muitas vezes eu acumulo um pouquinho de ressentimento? Eu gosto muito de sempre lembrar, porque isso o meu dirigente de grupo mediúnico fala, e falou essa semana, e eu sempre lembro. Um melhor teste para nós é o trânsito. Eu acho que isso não tem dúvida, né? E essa semana foi muito bom que eu fui testada no trânsito. E eu me senti impressionada de ver que eu não abri vidro e nem gritei com a pessoa, mas eu mandei um dardo mental. Mas foi algo tão impressionante que na hora, né, eu senti que eu tinha mandado, e aí é como se eu recebesse de volta aquele negócio assim que você sente um mal-estarzinho rápido, assim. Aí eu falei, meu Deus, né? A gente tem que realmente ter muita calma. E o que eu fiz? Fiz a respiração profunda, respirei, pedi para entrar novamente em uma certa direção central e pedi, Deus, abençoe essa pessoa, deve estar com pressa. Porque muitas vezes eu também faço isso, eu estou com pressa e saio correndo, né? Ainda mais a gente que está nessa vida corrida. E aí eu percebi o quanto que nós aprendemos dentro da doutrina e que não temos dúvida disso. Nós pensamos que às vezes só apenas com ações de pegar uma arma, de pegar alguma coisa, nós podemos agredir a pessoa. Não, tenhamos atenção aos nossos pensamentos, aos nossos dardos mentais. E isso é exercício, porque nós estamos aqui realmente para aprender. E é claro que naquele momento eu falei, poxa, mas isso é uma reação muito natural. Afinal de contas, nós estamos aqui em aprendizado. Mas o que eu faço com essa raiva quando ela chega? O que eu faço com esse ressentimento que ela chega? É exatamente isso que faz a diferença entre nós atuarmos de uma forma saudável diante das dificuldades que todos nós estamos passando e atuarmos de uma forma que possa nos adoecer cada vez mais. Mas isso é novidade para nós espíritas? Olha só que maravilha! Na Evolução em Dois Mundos, nos anos 40, 50, André Luiz já nos dizia que no psicossoma, que é o nosso corpo espiritual, nós possuímos, né, que toda a constituição do nosso corpo físico, nós temos essas células que são verdadeiros animáculos inteligentes a serviço da nossa mente,
que foi trabalhado e adquirido em milênios de anos nos setores da evolução anímica. Então, André Luiz já nos traz que é exatamente a nossa mente comandando o nosso corpo perispiritual, impressionando o nosso corpo material, em que essas células vão responder a esse comando. Gosto muito dessa imagem quando a gente fala que nossas células são como se fosse um condomínio cheio de apartamentos e que o síndico somos nós. Alguém aqui já tentou ser síndico de prédio, ver como é que é maravilhoso? Percebe o quanto que é bom uma reunião quando tem reunião do condomínio? O que acontece? Nós somos esse síndico de bilhões e bilhões de células, trilhões de células. E as nossas mentes, essas células, elas obedecem aquilo que nós mandarmos. E hoje as pessoas às vezes nem se tocam um pouco disso. E muitas vezes conversando com um paciente ou uma pessoa que nos chega, você já pensou o que você tem pensado sempre e como isso está refletindo na sua célula, que por sua vez vai atuar no seu sistema orgânico, que por sua vez vai fazer uma disfunção e por sua vez vai trazer um problema e por sua vez eu vou pedir um exame e esse exame pode estar alterado, mas aí a pessoa fica assim, faz o exame, está tudo certo, fala, mas que coisa, não deu nada, né? É incrível, as pessoas gostam de ter exames muito alterados e gostam de ter porque é mais fácil colocar a responsabilidade em cima de uma resposta que é consequência a uma série de outras condições que a pessoa tem que mudar comportamento, do que necessariamente falar que o exame está correto e que ela vai ter que mudar alguma coisa dentro dela. Isso é muito bem estudado hoje na medicina no corpo-mente. E a ligação que nós temos em relação a isso é que a espiritualidade ela entra com fé, com a ajuda de Deus, o apoio social, alterando a percepção dos fatores estressores. Isso já está bem estudado. Esse coping, que é a capacidade de nós respondermos e superarmos as nossas dificuldades, ela vai acabar levando a uma resposta de uma ativação cerebral que vai atuar num eixo muito importante dentro do sistema nervoso, que é o sistema hipotálamo, hipofisário, adrenal, atuando e liberando hormônios, liberando neurotransmissores que vão atuar no nosso sistema imunológico e vai então definir saúde ou doença. Isso é maravilhoso, porque nós percebemos que nós podemos fazer a nossa bioquímica da paz, ou fazermos a nossa bioquímica da guerra em nosso próprio organismo. E o que nós temos escolhido constantemente? É algo que a gente pode pensar. Mas nós temos ferramentas? Claro que temos. Uma das ferramentas maravilhosas é a prece. A prece é uma ferramenta maravilhosa para que nós possamos fazer aquela conexão maior conosco e com aquele que está acima de nós, que permitiu que nós estivéssemos aqui hoje. E a prece, trabalhos já mostram que ela é capaz de ativar um sistema chamado parasimpático, é exatamente o sistema que nos relaxa, que faz com que diminua o nosso nível de adrenalina, de cortisol, que é um hormônio do estresse, aumenta a ocitocina, que é aquele hormônio do aconchego, daquela mãe que amamenta, e aumenta a melatonina, que é uma grande e responsável hoje pela atuação do nosso sono, da regulação de vários sistemas orgânicos. Uma maior produtora é a pineal. Por outro lado, também vai levar à queda da pressão arterial, da baixa frequência cardíaca, ajuda na insônia, traz-nos otimismo, bem-estar, auxílio no metabolismo dos açúcares ou da glicose. Olha que maravilha, gente! Basta nós procurarmos fazer isso. E aqui nós trouxemos rapidamente um trabalho que foi publicado por um colega da Associação Médico Espírita de São Paulo, Dr. Marcelo Saad e outros colaboradores, em que ele nos fala das implicações para a saúde pública da relação religiosidade e longevidade,
que foi colocado na revista da Associação Médica Brasileira. E olha que maravilha! Um corpo crescente de estudos científicos tem mostrado a associação positiva consistente entre o envolvimento religioso e espiritual e benéfico sobre a saúde física, combinando com aumento da longevidade. Por que que isso ocorre? Porque esse envolvimento com a religiosidade, ele leva a uma melhora performance do nosso sistema psiconeuroimunológico, leva ao fortalecimento dos comportamentos saudáveis e leva também a fatores de suporte social. E isso vai se reforçando pelos trabalhos pioneiros do Dr. Koenig, que é da Universidade de Duke, que foi um dos pioneiros do estudo entre espiritualidade e saúde, e mostra que tem aumentado cada vez mais os estudos e pesquisas fazendo essa correlação entre o envolvimento religioso e a saúde humana, mostrando que o envolvimento religioso, a espiritualidade, pode afetar de uma forma positiva, na maior parte dos trabalhos, a saúde mental, as funções imunológicas, endócrinas, função cardiovascular, estresse e assim por diante. Nós temos núcleos de saúde, de pesquisa e espiritualidade no Brasil e em todo o mundo. E isso é maravilhoso. Um dos núcleos é o NUPES, que da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, onde eu me formei, em que um dos colegas, psiquiatra, ele está trabalhando hoje em pesquisas sobre mediunidade. Nós temos um trabalho que foi lançado em 2018, um estudo longitudinal mostrando o impacto da religiosidade do adolescente sobre a saúde e bem-estar. Olha que maravilha! Entre 5 a 7 mil adolescentes seguidos por mais de 10 anos, aqueles que iam pelo menos uma vez por semana a um grupo religioso, ou que faziam uma oração uma vez por dia, isso foi preditor de uma maior satisfação com a vida, de uma melhor autoestima, bem-estar, de trabalho voluntariado, senso de missão na vida, participação política, perdão aos outros. Menor depressão, uso de álcool, tabaco, maconha e outras drogas, menor início sexual precoce, doenças sexualmente transmissíveis e menor número de parceiros sexuais na vida. Olha que interessante hoje para os nossos jovens, o envolvimento e a importância dos educadores e pais no sentido de encaminharem seus filhos para que possam ter essa conexão desde pequenininho com o seu segmento religioso ou com o desenvolvimento da sua religiosidade. E aí eu pergunto, como eu vivencio a minha espiritualidade? Cada um vai procurar por si o seu caminho. Existem várias maneiras, mas nunca esquecermos que esse templo está dentro de nós. Hoje existe a prece, a oração, a terapêutica complementar espírita nas casas espíritas que nos ajudam a entrar em reequilíbrio dos nossos corpos mais sutis. Existe a busca por um tratamento psicoterápico, psiquiátrico, que faz parte desse processo de nós buscarmos o nosso bem-estar físico, mental, emocional, psicológico. Existe a meditação como uma ferramenta maravilhosa, validada cada vez mais pela ciência, como um meio de nós entrarmos em conexão conosco. E nós não poderíamos deixar de dizer que a nossa conexão maior, o nosso sentido divino do nosso aperfeiçoamento aqui na Terra, vem do nosso encontro com o nosso grande Mestre Jesus. E como diz nesse belo poema de Parnasos e Além-Túmulo de Alta de Souza, Jesus é esse amigo que está do nosso lado, mas que nós precisamos fazer com que abramos a porta do nosso coração para que Ele nos ajude a fazer o caminho da paz, a bioquímica da paz, para que o nosso corpo, como instrumento da oportunidade reencarnatória que nós temos hoje, responda a isso de uma forma mais saudável possível, dentro daquilo que nós podemos alcançar aqui na Terra.
E ele fala, como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor, que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua, e por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. Então, meus queridos irmãos, nós temos ferramentas, nós temos a boa nova, o Evangelho do Cristo, para nos servir de guia e modelo para nós, cada dia. Não precisa chegar a achar que nós já alcançamos a angelitude nessa encarnação. Nós estamos caminhando, mas que nós busquemos, como a gente sobe uma montanha, o alto dessa montanha, onde nós vamos ter uma visão mais ampla das coisas, que nós tenhamos Ele como nosso modelo e que está próximo de nós. Basta que nós, pelas nossas atitudes, pela nossa vontade e esforço de melhor a cada dia, possamos nos aproximar dEle. E cito a doutora Marlene Nobre, que foi a fundadora da Associação Médico Espírita do Brasil e Internacional e que nos motivou aqui em Brasília a começar esse trabalho com o apoio da Comunhão Espírita. Ela nos dizia que a medicina espiritual é muito abrangente e sua preocupação é o homem integral, sua prioridade é o espírito. E é por isso que nós estamos nesse caminho, para que nós possamos, nos conhecendo, poder atuar melhor na nossa prática a cada dia. Gostaria de convidá-los para o 5º Congresso Espírita do Distrito Federal, que vai ser no dia 19 a 21 de abril, e que a pergunta é: eu e Deus, como estamos? E isso é muito importante, como nós começamos a mostrar aqui. Isso passa pela nossa saúde, do ponto de vista integrativo. Precisamos fazer a nossa reconexão com o nosso Pai maior. E gostaria, encerrando, de convidá-los para o Mednesp 2019, que vai ser em junho, em Teresina, que o tema é a evolução da espiritualidade nos cuidados de saúde, ampliando conceitos e vencendo paradigmas. Todos estão convidados, é aberto ao público em geral. Lá vão ser mais de 100 palestrantes, pesquisadores também internacionais, que vão trazer mais de próximo esse tema que nós vamos cada vez mais e, com a graça de Deus, observarmos na nossa prática de saúde. Então, todos convidados, e eu desde já agradeço a todos a presença aqui conosco. Obrigada. Obrigada, Fabiola, por essa bela apresentação. Nós sabemos que saber é só um dos primeiros passos para que a gente tome algumas atitudes ou mude alguns hábitos. Mas é aprendendo que a gente começa a se entender, se compreender, para que, compreendendo, a gente possa superar aquilo que nós entendemos ainda como nossas falhas e nossas sombras. Eu tenho aqui algumas perguntas. A primeira pergunta que traz aqui vai ser muito oportuna para a Fabiola, porque ela trabalha também com um grupo de tabagismo. E a pergunta é: já tentei alguns tratamentos medicamentosos sem sucesso para parar de fumar. Como posso, além da minha boa vontade, parar de fumar? Bom, eu como pneumologista, vocês imaginam, né? O quanto que eu amo trabalhar para ajudar as pessoas a pararem de fumar. Primeiro, que é importante lembrarmos, qualquer dependência, ela é algo que a pessoa tem que entender como uma pessoa que precisa de ajuda, né? O tabagismo ou qualquer outra dependência, ela precisa de buscar ajuda. A partir do momento que ela busca essa ajuda, vai utilizar os recursos que a medicina tem para que possa ajudá-lo. Isso é fundamental. Mas, acima de tudo, nós percebemos, no trabalho que nós fazemos há alguns anos já com o grupo de tabagismo no Hospital Regional do Gama, nós começamos a introduzir essas práticas como a meditação, pequeno
pequeno momento de meditação, colocamos música, colocamos práticas integrativas de saúde, leituras edificantes, e vamos motivando as pessoas a perceberem em si esse potencial. Porque muitas pessoas, elas não conseguem perceber que elas têm todas as respostas dentro delas mesmas. E realmente trazer a questão do autocuidado. Então, a pessoa que nos pergunta aqui como fazer parar de fumar, que é um desafio muito grande, eu oriento que busque grupos de ajuda, porque ali tem ferramentas adequadas para poder ajudá-lo de uma forma mais efetiva, utilizando, além da medicação, se for o caso, mas fundamentalmente a terapia cognitivo-comportamental e outras práticas que podem ajudá-lo. Uma sugestão, comece a fazer sua terapêutica complementar espírita, trazendo para tomar seu passe, fazer suas orações, tomar sua água fluidificada, porque isso vai fortalecendo cada vez mais a sua decisão. O que eu posso dizer é que a gente vê vitórias maravilhosas de pessoas que pararam e conseguiram. Então, eu sempre falo com os pacientes, eu confio em você. Obrigada, Fabíola. E a gente vê, principalmente, como que a participação em grupos, né, Fabíola, é tão importante, porque você estará lá com pessoas que têm absolutamente o mesmo problema que você. E na partilha que acontece nos grupos todos, nos grupos de ajuda, a superação de uma pessoa vai ajudar você, vai te dar um estímulo maior e, às vezes, até traz ela uma alternativa que vai fazer com que você possa dar aquele primeiro passo. Porque o vício, né, de qualquer uma dessas coisas, né, Fabíola, ele não começou, ele não se solidificou com o primeiro cigarro. Né? Então, foi uma coisa que você foi treinando até que aquilo também sedimentasse. O retorno também não é de um dia para o outro. Né? Então, é preciso que você vá fazendo o retorno dessa estrada que você trilhou. Mas que a primeira coisa, e é das mais importantes, já está aqui no que você escreveu. É a vontade que você tem de parar de fumar. Porque muitos nem essa vontade têm. Não é mesmo? Com certeza. A segunda pergunta que nós temos aqui, alguém fala o seguinte: pode ocorrer uma doença kármica em 2 ou mais gerações, tendo maior gravidade em um número menor de indivíduos? Acho que ele está querendo falar um pouco aqui da questão da hereditariedade. Sim. E de a cada uma das gerações poder ter uma maior gravidade em relação a isso. Nós aprendemos dentro da doutrina espírita, né, que tudo é planejado do ponto de vista da nossa encarnação. Se nós viemos num grupo familiar em que tem algum traço de uma doença mais evidente do ponto de vista hereditário, isso já foi um certo grau de planejamento. Mas que uma coisa que nós também aprendemos é que não há fatalismo. Existe a possibilidade de nós alterarmos dentro das nossas perspectivas e condutas um determinado planejamento no qual, muitas vezes, aquela doença pode não acontecer naquele grupo familiar como um todo, como a gente esperaria. Porque isso mostra que, muitas vezes, as pessoas elas vêm para passar determinada questão, né, até por questões de aperfeiçoamento, e sempre lembrar que todo e qualquer adoecimento ou sofrimento não é algo para nos fazer, que nós temos um Pai misericordioso e bom. Ele não quer que nós soframos, mas é necessário que nos eduquemos. E é uma oportunidade de nos educar. E quando nós temos essa visão da questão reencarnatória, nós podemos observar que, muitas vezes, a pessoa vem naquela família para poder se reeducar naquele processo, mas que uma vez superado aquele processo de uma forma que ela possa construir, né, para que ela faça com que na próxima encarnação ela não precise mais voltar com aquele mesmo adoecimento. Então, nós acreditamos que a visão maior é a visão de que todos nós temos oportunidades.
E a família que tem problemas, às vezes, graves do ponto de vista kármico, muitas vezes é para aquela pessoa que está passando ali, mas também para o grupo familiar, para que eles possam também se unirem e também se ajudarem naquele processo. Então, dependendo muito do tipo de doença hereditária, dependendo de muito de que forma que essa doença se apresenta, pode ser que essa pessoa ela possa, muitas vezes, até superar de uma forma muito melhor, quando ela também tem esse conhecimento de que aquilo é um processo autoeducativo. Bom, nós temos agora 5 minutos. Acho que dá para fazer mais uma pergunta. Uhum. Então, a próxima pergunta e última, a pessoa pergunta: como a psicologia tem trabalhado as doenças da alma nos casos de depressão e outros traumas mentais? Eu acho que essa pergunta seria melhor algum psicólogo, né, que está dentro da área responder. Mas o que a gente observa, até por convívio com profissionais da área, é que a psicologia ela tem avançado no conhecimento de como todo esse processo, e a mesma psiquiatria, como todo o processo do adoecimento mental pode levar, primeiro, a manifestações do ponto de vista da estrutura do próprio corpo, das próprias respostas bioquímicas. E segundo, hoje, com a questão da psicologia transpessoal, que já traz uma avaliação e uma ampliação um pouco do conhecimento para trazer a questão das vidas, né, que a pessoa pode ter, e que isso pode ajudar no processo de superação e de organização da sua própria questão psicológica. Hoje eu observo que a neurociência tem contribuído muito para o avanço das práticas e ferramentas da psicologia e da psiquiatria para poder melhorar, ajudar as pessoas com adoecimento psíquico. Várias são as técnicas, mas eu sempre gosto de pensar que o dia em que a psiquiatria e a psicologia fizerem esse link com a nossa vidas, né, do ponto de vista do conhecimento da espiritualidade e principalmente do ser imortal que nós somos, com certeza nós alcançaremos avanços muito maiores. Porque nós percebemos que aqui nós estamos temporários, mas que tudo que nós passamos, ele tem um objetivo, e o objetivo é para que nós nos eduquemos, porque só nos educando a gente vai conseguir transformar a nós mesmos e o nosso planeta. Então, eu acho que poderia dizer que acredito que, a partir do momento que as pesquisas na área de cérebro-mente, os estudos ligados à mediunidade e outros vão poder contribuir, como, por exemplo, as experiências de quase-morte, já vislumbrando a possibilidade da imortalidade, vai, com certeza, mudar radicalmente muitos dos conceitos que até hoje, nós temos nessas ciências psíquicas. E a gente sabe que estatísticas europeias e americanas, e não deve ser diferente também aqui no Brasil, cerca de 60% a 80% das consultas aos médicos clínicos, eles têm como causa adoecimentos emocionais e psíquicos, que, se não trabalhados, e quando a gente fala trabalhados, é um conjunto, é um binômio entre o médico e o paciente e o psicólogo, que faz toda essa parte do autoconhecimento, a importância maravilhosa da psicologia nesse sentido, é exatamente porque ela vai ajudar o doente, que pode ter um problema relativamente simples e ser resolvido com o tratamento psicológico, mas ele pode precisar do tratamento medicamentoso junto à psiquiatria e do tratamento complementar, que as questões espirituais muitas das vezes estão envolvidas em boa parte dos adoecimentos mentais. Então, essa questão, e a gente tem várias ferramentas, como a Fabiola falou, da importância da fala, de você
falando com uma outra pessoa que vai te ouvir sem qualquer juízo de valor, como faz um psicólogo, isso vai conseguindo abrir portas para que você vá fazendo com que você não fique só regido pela sua emoção reativa e também não fique só na sua baixa estima, achando que você não consegue. Que é isso que a psicologia vai te dar ferramentas para que você descubra que dentro de você está a melhora e, por vezes, a cura, tanto de um adoecimento físico como um adoecimento mental. Então, tem essa importância muito grande. Bom, nós estamos encerrando, estamos aqui exatamente às 8 horas. Eu tinha só um aviso para dar, que vai haver uma apresentação hoje às 20h30 do cantor Vansan, para que quem puder participar, ele estará aqui para nos brindarmos com um pouco de arte que alimenta o nosso cérebro emocional e que faz com que cada vez mais a presença da arte, do belo, ele também é uma das grandes maravilhas que também nos faz e nos torna mais saudáveis. Ok? Então, vamos mais uma vez agradecer a comunhão, a presença de todos aqui, encarnados, desencarnados, e a quem também nos ouve através da Rádio Comunhão. TV Comunhão. E TV Comunhão. E que estejam todos convidados para a nossa apresentação em abril? Próximo mês de abril, que estaremos novamente aqui. Em maio. Mês de maio, desculpem. A cada bimestre que nós estaremos fazendo essa conversa com vocês de forma interativa. Então, fechemos mais uma vez os nossos olhos. E eu passo para minha amiga Fabiola essa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, benfeitores espirituais, gratidão, Senhor, por estarmos aqui compartilhando com nossos irmãos a possibilidade de percebermos caminhos para encontrarmos a nós mesmos, sabendo que o roteiro nos foi dado, sabendo que a bússola do seu amor e do seu evangelho é o roteiro seguro para alcançarmos aquilo que nós precisamos. Ajude-nos, Senhor, individualmente. Ajude-nos, Senhor, coletivamente. Ajude-nos, Senhor, ao nosso planeta, escola, terra, para que daqui partam as vibrações e energias de harmonia, de paz, de alegria, que todos nós possuímos, que todos nós temos como essência divina, e que transmita a todos aqueles que sofrem, aonde quer que estejam, para que todos também possam encontrar a paz, essa paz segura e verdadeira, que só aquele que está ligado à sua própria espiritualidade e à busca por esse caminho, pode conquistar a cada dia, ainda que o mundo esteja turbulento, ainda que as condições possam ser desfavoráveis, mas que a luz do vosso Evangelho acompanhe a todos nós, porque estamos aqui em aprendizado, e que tenhamos sempre a fé, a coragem e a certeza de que não estamos sós. Temos nossos benfeitores e amigos que nos acompanham desde antes de chegarmos até aqui. E sempre que precisarmos, poderemos, através dos nossos momentos de prece, alcançar essa ajuda que nunca nos falta. Gratidão. Obrigado por tudo, Senhor. Sê conosco hoje e sempre. Que assim seja.